Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, numa conversa direta com conteúdo do seu interesse. E as nossas convidadas de hoje são as artistas plásticas Val Frei e Ângela Diana. Olá, tudo bem? Olá, Suzy. Oi, Thelma. Bem-vinda, meninas. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui. É um prazer, sempre. Bom, a nossa conversa vai girar principalmente sobre as políticas culturais. Porque... Políticas públicas culturais. Porque a ideia desse podcast surgiu com algo, depois que a Ângela, que é nossa colunista lá no Londrinense, escreve sobre arte, fez uma série de colunas apontando algumas dificuldades e falta de apoio que os artistas londrinenses enfrentam hoje, principalmente em comparação com anos atrás, uns 20, 25, 30 anos atrás. Uhum. Ângela, essas dificuldades seriam o quê, assim? Falta de espaço, falta de dinheiro, falta de... O que é isso? Eu diria que é falta de interesse. Falta de interesse político. Por quê? Vamos pensar assim. Londrina é uma cidade rica. Londrina que corre muito dinheiro. Todo mundo sabe disso. O que aconteceu com os espaços públicos da cultura? Principalmente nas artes plásticas. Vamos só pensar o seguinte, a gente entra no site da prefeitura e vê espaços culturais. Tem 3 espaços culturais listados. O Museu de Arte. Fechado. Né? A Casa da Criança, que é a Secretaria de Cultura. Um absurdo. E o Zaqueu de Mello. Fechado. Fechado. Esses são os 3 espaços públicos. Exatamente, municipais da cultura de Londrina, dos quais 2 deles completamente abandonados, né? E só a Casa da Criança que funciona. É o espaço da Secretaria, é a infraestrutura da Secretaria de Cultura. Que me desculpem, que foi um absurdo na época que aconteceu, por quê? Existia-se um projeto, isso a gente sabia, porque assim, corria-se a boca pequena que existia um projeto para transformar a Secretaria de Cultura em salas de exposições e em salas para dar cursos, como existe em Curitiba. A Casa da Criança. Não, que não seria essa bendita Casa da Criança. Tá. Porque o que acontece? O que era ali? Era a Sala Antônio Teodoro. Era um lugar próprio? Não. Tinha colunas, etc, etc. Já não era um espaço próprio, mas já tinha toda aquela egrégora, não é? Sim. Para exposição. Para exposição, egrégora cultural. A primeira coisa que foi feita foi a Casa da Criança. Absurdo, fecharam uma das únicas salas que funcionava. Na época também, além de fechar uma das únicas salas, tiraram a verba que existia para que os artistas fizessem as exposições para 2 coisas muito simples. Uma era coquetel, que a gente nem fazia tanta mais festa, né? A outra coisa era a parte escrita, os cartazes, os convites, o gráfico. O dinheiro já vinha para isso. Isso a gente está falando de quantos anos atrás? A gente está falando de 1900, dos anos 90. 90 e... Digamos assim, olha, eu comecei em 86. Em 86, a cidade tinha muitos ateliês, cultura, os festivais de teatro, de dança, exposições, né? Aí nós abrimos o ateliê Eu e a Mira, muitos ateliês de muita gente boa, né? Você lembra? Tinha muitos ateliês nos anos 90. Eu diria que nos anos 2000 que a coisa começou, né? A partir de 2000 que começou a coisa começou a mesmo. Eu trabalhava na Folha nessa época, 1990 até 2005, e parte dela eu trabalhava no setor cultural e eu cobria, tinha exposição de arte, de artistas, os festivais de teatro. Todas, não, mas não só. Principalmente na questão das artes plásticas era bem difundido. Era bem mas voltando à questão da... bem vívido, muitos artistas expondo.
inclusive no Ouro Verde, na Sala do Antônio Teodoro. Na Galeria Banestado, que era o melhor espaço que nós tínhamos. No Itaú Cultural, que a gente tinha também um. Tinha o Banco do Brasil. Tinha vários espaços alternativos. No que hoje é a Secretaria de Cultura Municipal / Casa da Criança, era uma estrutura de exposição. Era no piso, no primeiro piso, na verdade. Isso. E tinha escada, né? Tinha dois prédios. É verdade, era o primeiro, e eu tinha o de cima. Dois andares. Desculpa. E ali funcionava esse espaço expositivo, né? Depois, porque o que virou hoje em dia? É praticamente a biblioteca infantil, né? Que aquele espaço da biblioteca infantil dentro da biblioteca, ele foi sendo degradado também, né? Se a gente, é uma judiação, mas você chega lá, tá tudo caído, né? E eu brinco, assim, eu fiz teatro, meu grupo de teatro chamava Ratos da Biblioteca, porque eram crianças que viviam na biblioteca infantil. Então, eu peguei uma fase que a biblioteca infantil tinha um movimento. Funcionava. A gente vivia naquele espaço, né? Que fazia parte daquela coisa toda ali integrada da cultura mesmo. Então, a biblioteca infantil foi sendo, né, degradada também. Eu não sei por que cargas d'água, aquele espaço da biblioteca infantil foi transferido para esse... Que, por coincidência, a partir do momento que se fechou a Sala Antônio Teodoro, se cortaram as verbas que iam para os produtores. A partir... Só deixando claro, eram verbas mínimas. Mínimas. Para infraestrutura. Vamos pensar, né? Assim, por exemplo... Divulgação. R$800 para divulgar, para você fazer cartaz e convite. Ok, olha bem o que eles cortaram. Cortaram-se as verbas. A Secretaria de Cultura funcionava, gente, numa época que não tinha e-mail. Você recebia... É verdade, a carta. Você recebia carta, você recebia correspondência, você recebia coisas de salão, né? Tinha uns salões de arte. Toda semana, a Secretaria de Cultura era responsável por pegar do pessoal de Curitiba, de São Paulo, e mandar para todos os artistas. Eu tinha quilos, né? Tinha quilos daquilo. E simplesmente, gente... O artista plástico da cidade foi considerado um... Ai, vocês estão mamando nas tetas da Secretaria da Cultura, vocês têm que parar com esse paternalismo. Eu não vou falar quem me falou isso, porque eu vou ficar com raiva, mas enfim. Eu ouvi isso. Então, eu acho que é curioso. E a partir dessa época, na verdade, os artistas que faziam com que as instituições culturais existissem, né? Eu acho que a gente tem que entender também que tem isso, né? Se a gente banca todo o processo, né? Então, são os artistas que fazem... Uma coisa está ligada à outra. Não existe o espaço sem o artista e não existe o artista sem o espaço. A Val falou uma coisa muito importante. A gente tem que colocar assim. O artista plástico, principalmente daquela época, ninguém vivia de projeto. A gente tirava do trabalho, do bolso, para realizar as obras e nem em um momento se pensava em verba pública para poder fazer uma exposição, para produzir, né? Para você ganhar um cachê. Então você trabalhava o dia inteiro, pagava todo o seu material, fazia os projetos e cuidava de tudo, como ainda acontece. E tudo, gente, tudo. É ligar para o jornal, né? É pagar a fotografia. Então, assim... Comprar tinta, material, tudo. Tudo. Organizar a exposição, organizar projeto, escrever projeto, ir atrás da data. Ver se conseguia, ainda passar por uma seleção. Aí, quando você chega no estágio da sua vida, que você tem que ouvir um absurdo desse, que o artista plástico de Londrina, que não tem gente competente... Olha as conversas que a gente ouvia, que infelizmente, eu fiquei no casulo 8 anos, né? Que eu tava sem pintar. O que é casulo? Casulo é quando o artista fala assim, olha, cansei desse mundo, dessas pessoas. Eu vou ficar dentro do meu ateliê produzindo. Eu não quero saber o que está acontecendo. Eu vou produzir. Lógico que a gente vai fazer outras coisas, vai fazer outras pesquisas, não é que você fica parado. Você vai buscar outros materiais, outros meios, outras coisas, por exemplo, sei lá, fazer um curso de fotografia, né?
Mas naquele momento existia uma movimentação que, de certa forma, aglutinava os artistas, né? Então, assim, isso, exposições, salões. Então, a gente tinha uma circulação, né? O que foi se perdendo, né? Completamente. A partir dos anos 2000, né? Então, e aí a gente tem, combinando, né? Espaços fechando depois para, né, piorar a situação. Aí vem o que acontece? Aí a gente tem o Promic, ele vem para substituir, né, um papel que a cultura devia estar fazendo também, né, da infraestrutura, porque assim, não tem como você pensar, por exemplo, que uma Secretaria de Cultura, ela não tem uma equipe que faz divulgação. Ela tem que aprovar um projeto para que um grupo faça a divulgação da movimentação da cultura. Tipo, terceirizar a divulgação da produção artística. Licitação, uma licitação. É o que a gente vê, na verdade, assim, que as coisas foram minguando cada vez mais, né? Então, assim, você tem uma ínfima infraestrutura na Secretaria de Cultura que não dá conta nem de acompanhar os editais federais. Não porque, tem jeito, assim, não tem como. Não tem funcionário, não tem, né? Não tem funcionário. Se você olhar no quadro, são 15 funcionários, dos quais 3 são da biblioteca. Né? Então, assim, você tem um quadro que não consegue acompanhar, minimamente, nem os editais federais. Esse último edital federal que teve, eles estão patinando, porque não tem gente para acompanhar, para fazer, né, até para distribuir a verba que vem federal para a cultura, né, correr o risco de se perder essa verba. Você falou do Promic, deixa eu perguntar uma coisa. O Promic, ele beneficia alguns grandes festivais, como o Festival de Teatro, Festival de Música, Festival de Dança. Estão sempre os programas estratégicos que eles falam, esses daí estão praticamente garantidos. E os outros têm que disputar o restante das Os outros verbas. São migalhas. São migalhas. E para as artes é nada. Migalha da migalha. É migalha da migalha da migalha da migalha. E tem demanda. Tem gente produzindo tem interesse nessa gente. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. Nós precisamos ser um pouquinho mais como os curitibanos, sabia? Porque o que é o povo curitibano? O povo curitibano é um povo que coloca o Paulo Leminski lá no prédio, lá pinta lá a figura do Leminski. É um povo que está lá nos teatros, que está lá no underground, que está lá nas artes plásticas, que está colocando o mural do Poti na rua, que está saindo um artista novo, está lá o cara fazendo exposição. O que o londrinense é? É um povo. Um fazendão. Que fala que não tem artistas aqui. Por que essa cidade... Deixa eu colocar assim, gente. Por que essa cidade parou? Culturalmente. Culturalmente. RH, recursos humanos. O que é isso? Londrina, o perfil de Londrina não é uma cidade comercial, gente. O perfil de Londrina é para ser um polo cultural. Gente, vocês não têm noção do número. Vamos falar de artistas plásticos, né? Que eu acho que a gente tem que focar hoje nos artistas plásticos. E aí falar de economia criativa, né? Economia criativa. Dos artistas plásticos que nós temos nessa cidade, o nível dessas pessoas. Gente, a gente não deve nada para ninguém. Eu tive a oportunidade de, muitos anos atrás, ir para Nova York. Eu olhava para as paredes, eu olhava para os museus e falava, gente, peraí, mas fulano de tal já fazia isso. Cicrano já fazia isso. Aí o que acontece? Por quê? Eu fico pensando só assim, na lógica. Por que os artistas plásticos perderam tanto com os anos? Nós perdemos, né? Nós perdemos. Primeiro, é um blá blá blá, uma fofoquinha, uma coisa ridícula, que fala assim, ai, vocês brigam entre si. Gente, eu escuto isso desde que era adolescente. Mentira! Não existe isso. Não existe. Gente, eu sou amiga de tantos artistas. Segunda coisa, o artista plástico, ele trabalha mais sozinho. Para produzir, a gente produz sozinhos. E isso passa muito tempo. Já o ator de teatro, muitas vezes, ele está precisando de uma equipe. A gente não, né? A gente está sozinho. Então, isso dificulta um pouco também.
E a gente fica mais isolado um do outro, não por brigas, mas por processo do trabalho mesmo. Processo de produção. Processo criativo. Vou falar pra vocês. Tem como ser criativo fazendo festa. Não dá. Gente, primeiro, tinha que se fazer um... Estou ouvindo isso há tantos anos que dá até tédio, gente. Tinha que se fazer um levantamento de todos os produtores artísticos dessa cidade. Eu estou falando das artes plásticas nesse momento, mas também de todas as áreas. Porque, por exemplo, quando você pergunta, né, tem demanda? Você vê a maioria dos projetos culturais que são contemplados e que existem, e aí conseguem oferecer espetáculos a preços acessíveis, se esgotam rapidamente. Sim, né? Claro. Uhum. Então a gente percebe que tem até uma grande parcela da população que não consegue acessar, né? Então, assim, demanda há, né? Mas, por exemplo, você pega o orçamento, vamos falar de orçamento para a cultura. Maringá, que é uma cidade menor que a nossa, tem o dobro de orçamento de cultura. Nós somos a segunda maior cidade do estado, certo? Mas Maringá, em termos culturais, tá super avançada. Você diria, Val, que falta uma certa aglutinação, organização dos artistas plásticos nesse sentido, para exigir um fomento maior do poder público? Olha, eu não diria nem só dos artistas plásticos, assim, eu acho que deveria ter é que assim, a gente vem de um momento de de anos, né, de sucateamento da cultura, por isso que eu gosto de falar da educação. Porque é tão sintomático isso, a gente vê que o município de Londrina não tem ensino de arte, entende? Porque você não tem um público que conhece, um público... Então, quanto mais você afasta os sujeitos do conhecimento, né? Ele não conhece, ele vai querer, ele não sabe o que é. Exatamente, né? Então, assim, dificilmente você acessa. Quando você conhece, você valoriza, né? Então, a gente vê que toda essa estrutura, ela não é à toa, né? Ela vai acontecendo exatamente e vai desvalorizando uma coisa que é fundamental para o ser humano. Só detalhe, a Val é arte educadora e dá aula de artes em Cambé, que tem aula de artes e Londrina não. Tá na Se rede a gente pública. olhar o entorno, quase todos os municípios em torno têm. Em Londrina, o ensino de arte deixou de acontecer no município há muito tempo? Há muitos anos não se fazem, não tem mais esse tipo de vaga. Vocês falaram uma coisa, desculpa, deixa eu só pegar a falta dos artistas plásticos batalharem. Não, Suzy, não é isso, não. Eu venho de uma geração, eu já sou a terceira, quarta geração de artistas que estão batalhando aqui, e que por conta desses artistas, inclusive, a gente tem uma Secretaria da Cultura, por conta desses artistas... Verdade, tem essa questão, né? Eu era da época... O Belinati queria fechar a Secretaria. Foi movimentação nossa. O Museu de Arte foi movimentação nossa. E a gente viu esse museu passar por mãos de particulares, a gente viu esse museu sendo sucateado, a gente viu esse museu sendo agora fechado, né? Porque fechado. Sabe quantos anos que eu estou escutando que falta verba para o museu? Gente, falta verba. Peraí. Um prédio histórico, Peraí. né, gente? Não, lindo, né? Vocês querem saber o que seria, assim, realmente... 30 anos de museu, já 30 fez. anos. 30 anos. Uma pergunta, olha, várias perguntas, inclusive eu coloquei na coluna hoje. Cadê? Aonde é que está a reserva técnica? Aonde está sendo guardados os quadros, os desenhos e as esculturas do museu? Outra coisa, o que a Val falou, vou pegar lá atrás, que você falou da falta do pessoal. O que, gente? Abrir um museu? Gente, museu precisa de museólogos, curadoria, precisa-se de toda a parte técnica de um museu, toda a parte técnica. É difícil? Não. Vocês querem saber como não é difícil? Vai em Curitiba. Aprende lá. Vai lá. Vai no Oscar Niemeyer. Outra coisa. Pra mim, na minha cabeça, eu acho que deve vir muita verba para as artes plásticas na cidade. Porque o que poderia vir mas o movimento de fechar as portas para todos os artistas, de fechar as portas dos espaços
e de não atender o que estava na época, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu assisti isso. A Galeria Banestado foi toda reformada, vocês lembram? Uhum. Ela foi vendida, o Banestado foi vendido para o Itaú. O Itaú tem a Instituto Cultural. É um dos mais fortes na área cultural Na do país. época, vocês sabem... Fundação Itaú Cultural. Vocês sabem o que o Itaú pediu para o município, para a prefeitura, para continuar com a sala aberta e trazer um bracinho deles para cá? Okay. Um guarda e uma pessoa para ficar lá. E não tem. Não deram. Fechou. Fechou. A sala tá fechada até hoje. Um espaço maravilhoso. Espaço incrível. Sim, Gente, vai atrás de fazer essas parcerias com o Instituto Cultural. Vai no Instituto Iotim, conversa com o povo lá. Olha o espaço que a gente tem aqui. Faça um levantamento de todos os artistas. Parem de falar que a gente briga entre a gente. Isso é ridículo. E quer saber de outra coisa? Que eu fiquei muito possessa. A Thelma fala que eu sou indignada, né? Quando começou essa história de... Ai, Val, me ajude a lembrar. Movimento de reunir os artistas e fazer as leis, não sei o quê. Audiência pública. Nas audiências públicas. Né? Eu lembro que eu fiquei muito chocada, na verdade, porque na primeira conferência de cultura que eu fui uma das delegadas, todos os artistas da cidade, de todas as áreas, por exemplo, da UEL, o pessoal da secretaria, o pessoal, né? O pessoal que tinha os ateliês, todos nós estávamos unidos, juntamos e fizemos um documento e colocamos tudo que a área precisava. E demos caminhos de como é que eles iam conseguir. Qual não foi minha surpresa? Que no primeiro dia da conferência, cheguei lá vários políticos. E eu falei assim, o que eles estão fazendo aqui? Estão fazendo o quê? Não entendem nada, não querem saber. Aí, o que aconteceu nessa conferência de cultura? Nada. Aí, tem gente que fala assim pra mim, não, Ângela, mas ainda tem. As propostas, nenhuma foi... Não, nenhuma, era uma coisa simples. Mas, Ângela, mas você não sabe, teve a reunião tal dia. Eu falei, reunião? Reunião? Quem? Com quem? Quem? Quem foi convocado? Peraí, quem foi? Eu não tô sabendo de nada. Quem que tá na cultura agora? Aliás, a questão dos políticos, vamos e venhamos, né? A questão do projeto de terceirizar os espaços públicos, as praças. Gente, é um absurdo. O orçamento... Vai ser votado, né, ainda. O orçamento para a cultura que já era curto, teve um vereador que fez uma proposta que se diminuísse, né, porque pelo entendimento que devia aumentar o já milionário orçamento da saúde, que eu tenho um amigo que acompanha e ele fala que não é a Secretaria da Saúde, é a Secretaria da Doença, né, porque a maior parte do orçamento vai para remédios e a gente nunca pensa na saúde, na né? verdade, porque cultura é saúde. Nunca tem prevenção, educação, né? primeiro orçamento, né, que é basicamente educação e saúde ali, pau a pau. Gente, a arte salva. Isso eu tô falando de experiência com projetos, experiência dentro de ateliê, sabe? Só que o que acontece? Meu Deus, gente, para de usar coisa que não dá certo mais. Eu tô careca de ver. Ai, a UEL está entre as melhores do Brasil. Dá um tempo, gente. Olha como é que tá aquela sucata daquele lugar de artes plásticas lá. Outra coisa, o que a Casa de Cultura da UEL tá fazendo pela gente também? Antigamente se fazia. Que, aliás, eu ia até trazer um catálogo. Foi uma coisa tão maravilhosa, a última grande exposição que a Casa de Cultura da UEL fez, não me lembro o ano agora, talvez vocês lembrem, meninas, né? Que pegaram um galpão gigantesco, convidaram todos os artistas da cidade, fizeram uma exposição digna de Bienal. Aí eu só fiquei assim... Mas a UEL tá sendo atingida também nesse sentido do governo estadual. É o reflexo sabe, direto, né? Que ela, porque há um governo estadual também que contribui para isso, né? Existe. Gente, precisa também se mudar várias coisas. Em relação à UEL, precisa se mudar o jeito que é feito esse vestibular para o curso de artes.
Temos modelos lá fora, não é difícil. Faça como tá lá fora dá certo. Por que não pode dar? Por que a gente copia só coisa ruim? No Japão, se não me engano, a pessoa tem que apresentar os trabalhos artísticos Em Londres. Para ser escolhido. Sim, na Inglaterra. O vestibular deles é esse. Pode até fazer uma prova, tal, mas o principal é o trabalho, né? Na Inglaterra, eles apresentam toda a parte do trabalho, aí eles ganham um tutor, né? E olha a mentalidade. É isso que mata a gente aqui. É a mentalidade. A mentalidade de uma enorme estrutura na Inglaterra, daquelas famosésimas e antigas, muito antigas. Esta pessoa vai ser um artista de renome, vai fazer a diferença no mundo e vai levar o nome da universidade com ele. Uhum. Aqui não. Aqui é o contrário. Não. Ela não pode fazer isso porque o nome dela vai aparecer mais do que a universidade que ela estudou. Isso em tudo que a gente faz. Eu acho que isso aí vai uma coisa de uma mentalidade bem tacanha mesmo, bem tacanha, né? Olha, pelo que a gente está ouvindo de vocês até agora, o que me dá a impressão de que falta interesse público, né? Das pessoas que estão à frente falta gestão, né, do negócio, e falta gestão. Resumidamente, eu quero pedir para vocês, Ângela e Val, o que vocês acreditam que seja prioridade para ser feito de forma emergencial na área, rapidamente. Primeiro, faça-se um levantamento de todos os produtores da cidade. Você pega esses espaços públicos, vão atrás de parcerias no Brasil, porque isso é possível, ainda mais agora. Mas antes disso, precisa uma secretaria que tenha uma secretaria que tenha sim, com certeza. Porque seria a primeira coisa. A primeira coisa. Outra coisa, coloque gente certa no cargo certo. Temos um museu? Abre licitação para ter um museólogo. Certo? Contrata funcionários que são funcionários mesmo da área. Administradores culturais. Uma vez eu ouvi, a gente não consegue acessar as verbas, porque tem muitos editais, assim, né? A nível federal, enfim. Muito, gente. Mas aí eu tive que falar para o funcionário que, na verdade, não tinha nenhuma formação, falar, gente, mas se vocês não têm alguém que tem uma formação, que saiba o que está fazendo, é claro que vocês não vão conseguir acessar verba nenhuma. Então, assim, essa questão da infraestrutura, de pensar seriamente uma infraestrutura básica. Exatamente. Infraestrutura pessoal capacitado. Outra coisa, Promic. A secretaria só apresenta o Promic numa cidade como Londrina, com gente aqui que ganhou prêmio, que tem obras lá fora. Promic. Você já passou alguma coisa do Promic? Eu já tive um projeto, mas há muitos anos, mas eu fiz uma que escolha foi um dos também. Primeiros, porque, né? na verdade, assim, maltrata demais também os produtores, sabe? Assim, a verba é a mesma há anos, né? E uma burocracia, né? E além de tudo, atrasos, né? Então, assim, tudo isso maltrata, viu? O dinheiro os produtores. Curto, exatamente. O prazo migalha, curto. Migalha. O repasse a perder de vista, né? O dinheiro. Então é migalha. Migalha da migalha. É migalha da migalha, igual eu falei na coluna da semana. Pombos ali, os pombos do museu estão mais gordos do que a gente, porque as migalhas eles são mais gordos. As nossas que a gente produz aqui, ó, e racha, no sol, camelando, dá o sangue. Pinta a parede de Secretaria de Cultura, que a gente já fez isso tantas vezes, de tampar buraco de prego na parede. Você não podia apresentar uma exposição que tivesse uma cor diferente na parede. Eles não tinham material para cobrir a parede. Gente, o que mais me preocupa é que essa realidade a sociedade londrinense não conhece. Não. E aí, o que acontece? Nós estamos numa época muito medieval, em que os artistas, os professores, os fazedores de cultura estão sendo demonizados. Nós estamos sendo demonizados. Há anos eu luto contra falar que artista é bêbado, que artista é drogado, que artista é louco, que artista vive fora da casinha. Vive fora da casinha? A gente paga imposto.
Então, assim... É aquela história, pergunta né? para os artistas qual o projeto, né, que a gente tem na gaveta. Procurem os artistas. Pega lá. Vamos ver o interesse desse povo. Nos procurem. Fale assim, olha, a gente está em busca do projeto que você tem na sua gaveta há anos. Todos os artistas nessa cidade têm projeto. Eu vou falar para vocês, se todos os projetos fossem colocados, gente... Londrina tinha que ser um polo cultural, gente. Então, porque, por exemplo, eu gosto de pegar assim, né? Vamos ver a questão da cultura, coisa prática. A cultura para a escola, por exemplo. Londrina tem agora alguns projetos, né? Que atende lá 6 mil crianças. E aí eles colocam, olha, então, não, mas tem cultura e esporte, além de tudo que divide com esporte. Que não tem que poxa vida, né, gente? Esporte, tem projetos para escola em Londrina. Atende 6 mil crianças no universo de 46 mil alunos. Ou seja, então, quando você fala, eu acho que as coisas ficam tudo mascaradas nesse sentido, sabe? Tem vários festivais, é verdade, tem vários festivais, isso é muito bacana, não tem como deixar de reconhecer. Mas quantas pessoas que não conseguem acessar? Porque é isso, não tem. Porque além de tudo, não são cobrados também, né? Os espetáculos. Não é recebe a verba do Promic, mas tem que cobrar, porque também não dá para pagar todas as despesas. Né? Apesar de ser ainda um preço popular, né? Que as pessoas gostariam de acessar mais, mas que não conseguem, né? Gente, o papo tá bom. Vamos voltar nesse assunto outro caminho dia. É esse, é botar a boca no trombone mesmo. Eu acho que a gente tem que discutir depois dessa pandemia, né? A gente consegue que o secretário de Cultura venha aqui discutir Não, na verdade, com Thelminha, eu acho que não tem que ser o secretário de Cultura, não. Não. Quem tem que vir discutir com a gente, que é uma coisa que inclusive eu coloquei na coluna, é o prefeito. Porque o prefeito tem que olhar pra gente e a gente tem que saber se ele tem ciência do poderio cultural que essa cidade tem. E das pessoas que estão aqui há anos fazendo alguma coisa pela cidade. Mas o prefeito tá saindo ano que vem. E ele não vai se esquecer. Que você falou uma coisa assim, só pra terminar, é uma história também que Londrina sempre acontece, né? Ninguém faz projetos a longo prazo e a médio prazo aqui. Exatamente. Então você tem a sensação que você tá sempre começando. Você é iniciante. Durante 37 anos, 40 anos, você é iniciante. O que a gente tem que fazer é chamar os candidatos a prefeito. Exatamente. E acho cobrar ótimo deles. Eu gostaria muito... Você gostaria de estar aqui também? Eu gostaria de estar aqui. Gente, muito obrigada. Valeu, gente. Ótimo. Obrigada mesmo. Obrigada. E a gente fica por aqui. Curta, compartilhe, assine o nosso canal. Acesse no YouTube, no Spotify. Mande comentários. Curta, compartilhe, mande comentários e fique com a gente. Até a próxima. Até a próxima.